Como é bom, como disse minha esposa, estarmos de volta em casa, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, participando dessa família. Olha, não é querer puxar sardinha pra gente, mas nós somos a melhor igreja do planeta. Quis dizer a igreja de Cristo, tá? Mas a nossa aqui também é especial demais. O Senhor é bom, gente, muito bom estar de volta. Você percebeu que a piada sem graça continua? Isso é sinal de que é o pastor Jean que está aqui mesmo, né? O pastor que não tem piada sem graça, ele não tem unção pastoral. Então, entre ser engraçado e ser pastor, escolhemos ser pastor. Então, ficamos com a pior parte das piadas. Queridos, foi muito bom ter podido estar fora, poder conhecer algumas coisas que estão acontecendo, alguns trabalhos, rever alguns amigos. Nós fomos para Orlando no primeiro momento, tivemos o privilégio de levar a palavra para uma igreja lá em Orlando pela manhã, no domingo pela manhã, chamada Igreja Seara. Pastores Fernando e Silvia foram fundadores dessa igreja. Hoje está lá também com eles o pastor Gilson Siqueira, que era da comunidade do Evangelho Eterno de Joinville, e pudemos estar lá. O pastor Fernando, ele acabou falecendo numa viagem de Dubai para Orlando, porque eles foram comemorar aniversário de casamento, pastores Fernando e Silvia, e ele acabou tendo um ataque cardíaco no avião, no banheiro do avião, e faleceu, né, foi promovido, e a igreja acabou entrando num processo mais delicado, uma igreja que acabou reduzindo muito a quantidade de membros e tal. E aí pudemos levar uma mensagem lá de esperança, rever alguns amigos, foi muito especial. Nesse mesmo domingo à noite, fomos no terceiro culto, levei a mensagem no terceiro culto da igreja do pastor Vini e pastor Aline em Orlando. Uma situação muito legal, onde eles estão ali em franco crescimento, né? Pude rever o Evandro e a Thaís, que eram diáconos nossos aqui, estavam lá servindo a ceia. Irmãos, eu participei da ceia daquela igreja com o Evandro e a Thaís, levando os elementos para nós, foi muito especial. Então pudemos estar ali também, foi especial demais rever alguns amigos da época que nós pastoreávamos e que estavam desigrejados, estão agora retornando aos caminhos do Senhor, estão participando da igreja com os pastores Vini e Aline, muito especial. Na semana seguinte, tivemos uma surpresa, a família americana da Ju, onde nós fomos para o Alabama, o Paul estava cuidando do seu pai, Jess White, que com 101 anos, acabou vindo a óbito no dia em que nós fomos para lá. E aí, um veterano da Segunda Guerra Mundial, um homem assim, com grandes condecorações, pudemos estar ali também confortando o coração deles, na medida em que descansávamos, foi muito especial. E por fim, fomos para a nossa igreja matriz, onde tivemos lá também o privilégio de levar a palavra. Irmãos, que tensão pregar em inglês, numa igreja gigante. Olha, sem brincadeira nenhuma, foi tenso, viu? Foi tenso. Porque a gente fica naquela preocupação de trocar uma palavra que pode mudar todo o significado do que você está tentando falar para a igreja, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. As pessoas, eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas para ver se eles entenderam, e graças a Deus puderam entender, e foi bênção demais. Depois fomos para o retiro de pastores, e eu quero compartilhar com você aqui, também neste momento de dar o update para você do que nós vivemos lá. Pudemos presenciar muito quebrantamento, muita unidade na nossa igreja matriz, e isso alegrou muito o meu coração, porque nós pudemos ver realmente uma igreja que está buscando viver de maneira original, de maneira legítima. Os filhos do pastor Jay, que estão ali agora como pastores também da igreja, estão de uma maneira muito saudável, estão estudando teologia, estão podendo acrescentar à igreja de maneira muito nobre, muito gostosa. Então, realmente foi um bálsamo para nós estarmos lá e podermos conferir tudo isso, e eu poder estar aqui agora também passando para você de que a nossa igreja matriz vai bem, muito bem, obrigado, né? Glória a Deus por isso, amém? Então vamos para a palavra, que é o motivo do qual nós estamos aqui nessa manhã, além de adorarmos o nosso Senhor,
além de engrandecermos o nosso Deus através do nosso coração, através das nossas ações, nós estamos aqui também para nos debruçarmos na palavra de Deus. E, graças a Deus, pude também ouvir as mensagens, assistir as mensagens, do pastor Digo. Pastor Helder. Digo falou sobre diferença entre discípulo e multidão, foi especial demais, não é? Nós fomos impactados, eu assistindo também fui profundamente impactado, uma mensagem que falou no cerne da minha vida cristã, se eu realmente de fato estou me tornando um discípulo de Jesus, ou se em alguns momentos eu faço parte de uma grande multidão. Foi um grande desafio, foi uma bênção. Daí tivemos também, juntamente, uma celebração onde as crianças dominaram aqui o ambiente, foi uma bênção, não foi? Você pode glorificar o Senhor por isso, foi uma bênção, Glória a Deus, foi uma grande bênção. E também tivemos o Helder aqui que, graciosamente, bateu em todo mundo. Tem gente com cicatrizes por aí ainda, mas foi a palavra de Deus, não é? E a palavra de Deus, ela quando bate, o Espírito Santo opera, amém? Então foi uma bênção também, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. A palavra de Deus, meus irmãos, está amarrada no púlpito dessa igreja, e ela vai permanecer no púlpito dessa igreja, em nome de Jesus, em tempo e fora do tempo, amém? Amém. Eu quero convidar você então a abrir no livro de Atos, capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao 18º. Quero pedir para que você vá se pondo de pé conforme você for encontrando. Vamos ler a palavra de Deus e sermos ministrados pelo Espírito Santo. E que o pastor de hoje não estrague nada, em nome de Jesus. Atos capítulo 11, do versículo 1 ao 18º, diz assim: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase. Tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em mim, na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu, segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em uma casa e dissera: Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, : João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos colocamos diante da Tua palavra e do agir do Teu Espírito.
E pedimos, Deus, para que nessa manhã a Tua palavra fale conosco, enquanto o Teu Espírito nos molde, como aquele barro nas mãos do oleiro. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então venha, Senhor Deus, nos iluminar mais uma vez nessa manhã, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Aqui nós temos um momento muito preciso do começo da igreja de Cristo, onde os apóstolos que caminharam com Cristo começaram então a pregar a respeito de Jesus como Messias. Não podemos nos esquecer que assim como Jesus era judeu, todos os discípulos de Jesus eram judeus. Não podemos nos esquecer que o Antigo Testamento se trata a respeito de um povo eleito pelo Senhor, que vai em direção à redenção, que culmina em Cristo Jesus, mas que através dessa história de amor, dessa história de redenção, Deus decide usar um povo, e este povo é um povo chamado judeu. E este povo, então, ele vive ali no seu momento que culmina em Cristo Jesus, com seus discípulos. Jesus por 3 anos e meio faz sinais, prodígios, maravilhas, mostra a respeito de que ele era de fato o Messias, o tão aguardado Filho de Deus. Confunde a cabeça dos discípulos que achavam que o reino vindouro era um reino que seria tomado à força, que iria se impor contra Roma, que iria ser um reino bélico. Mas que Jesus, de maneira graciosa, vai explicando que o reino era um reino espiritual, que ele estava instaurando um começo de jornada onde Jesus ali haveria de confundir os sábios, trazendo loucura para que as pessoas pudessem então, pela fé, crer que Jesus era o Filho de Deus e pudessem então ser reconectado com Deus Pai. E agora aqui nesse momento onde a igreja começa a se expandir, onde o evangelho começa a ser pregado, nós temos um problema. Porque os judeus que viveram todas as alianças que Deus havia feito com o seu povo, estavam agora cumprindo e vivendo num momento de completude de alianças, e eles, alguns, não sabiam se a obra de Cristo era para todos ou se era para o povo da aliança. Então nós encontramos aqui um momento de tensão, onde Pedro é usado pelo Senhor de maneira sobrenatural, amém? Mas muitos ali que eram do partido da circuncisão, estavam em crise, dizendo, como é que Pedro foi capaz de sentar na mesa de incircuncisos, de homens que não eram judeus, para falar a respeito do Messias? Como é que este homem ousa falar com outras pessoas que não são as nossas pessoas? Como é que este homem tem coragem de sair do nosso ambiente de entendimento, de percepção, e ir para aqueles que não são bem-vindos no nosso meio? Foi essa crise que Pedro encontrou quando ele voltou para Jerusalém nesse momento. Foi essa crise que Pedro encontrou diante dos apóstolos, diante daqueles que estavam ali tentando de maneira zelosa defender aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. Porque ainda que estes homens estejam aqui presos numa tradição, eles estavam em zelo, eles amavam ao Senhor, eles zelavam pelo Senhor. Então eles não podiam aceitar algo inovador, até mesmo quando aparentasse que fosse da parte do Senhor. E a graça de Jesus, que há de ser revelada ainda mais para nós nesse texto que foi lido, é uma graça que ela constrange o tradicionalismo. Ela é uma graça que vai além das nossas expectativas, dos nossos preconceitos, de acharmos que Deus opera de maneira da qual nós estamos cientes o tempo todo. Porque, meus irmãos, é impossível nós colocarmos Deus dentro de uma caixinha. É impossível nós colocarmos Deus dentro de um ambiente do qual é
para nós aquilo e pronto. E foi exatamente isso que estes homens que estavam ali começaram a criticar Pedro, né? Começaram a dizer: como você foi capaz de andar com aqueles? Como você foi capaz de nos ferir a ponto de parecer com que a gente fosse como aqueles? Com que essa verdade que nós carregamos fosse parar nos ouvidos daqueles. Você andando com aqueles, Pedro, faz com que a gente esteja andando também com aqueles. E isso fere o nosso coração, porque nós não queremos nos misturar, Pedro. Vocês estão entendendo mais ou menos aonde a palavra vai chegar hoje no nosso coração? Aqui nós vemos essa realidade, e essa realidade ela é amparada pela palavra de Deus, acredite ou não. Em Isaías, nos momentos onde os profetas comunicavam algumas coisas, lá no capítulo 44, versículo 3, está dizendo assim: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole. Prole de quem? Prole dos judeus, a quem o profeta estava falando. E minha bênção sobre os seus descendentes. Veja só, os judeus tinham todo o direito de acharem que Jesus era para os da aliança. Os judeus tinham todo o direito de acharem que Cristo haveria de vir para redimir o mundo, ou melhor, o mundo deles, para que eles pudessem então se reconectar com o Senhor. Mas nós encontramos também muitos lugares na palavra de Deus, onde Deus coloca a responsabilidade nos judeus para com todo o mundo. E é justamente neste ambiente onde Jesus também vem para restaurar esta realidade e trazer a responsabilidade de que o povo que segue a Deus tem uma responsabilidade de trazer restauração para toda a humanidade. Então, nesse momento onde Pedro é confrontado, neste momento onde Pedro é colocado como aquele que se misturou, como é então que não se lembraram, pelo menos, do que Jesus havia falado aos escribas e os fariseus, quando ele estava comendo na casa de um coletor de impostos, não é verdade? Você se lembra disso? Lá em Marcos capítulo 2, versículos 15 e 17, a palavra diz: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Há aqui uma lição que Jesus já havia trabalhado. Há aqui um padrão que Jesus já havia estabelecido, de que estava muito claro neste momento para Pedro, mais ainda para Paulo, depois, no decorrer do livro de Atos, mas que estava muito claro de que Jesus estava ali para tocar aqueles que clamassem por ele, mais do que aqueles daqueles que estavam chamando pessoas que eles achassem que mereceriam. O Evangelho não é para aqueles que nós achamos que merecem. O Evangelho é para aqueles que se encontram pecadores e acolhem Jesus no seu coração. O Evangelho não é para um grupo de pessoas para que nós achemos que sabemos discernir os que estão para aceitar a Jesus dos que não estão para aceitar Jesus e fazermos acepção de pessoas e minimizarmos a verdade e o poder do Evangelho. Porque quando nós entendemos que o Evangelho é para aquele que nele crê, nós entendemos que o Evangelho é poder de Deus.
E quando nós entendemos que o Evangelho é poder de Deus, sai sobre nós o juízo de elegermos pessoas das quais merecem ouvir e das pessoas que não merecem ouvir. Irmãos, eu e você somos chamados para proclamarmos as boas novas a todos. Eu e você somos chamados para proclamarmos as boas novas aos prováveis e aos improváveis. Eu e você somos chamados para pulverizarmos com sementes do céu este mundo que jaz no maligno. Eu e você temos a vocação do Senhor para as nossas vidas no poder do Espírito Santo, para que o Evangelho alcance todo coração contrito e quebrantado. E o Senhor, então, trabalha na sua igreja, no início dela. E veja só que interessante, dentro da própria igreja que estava nascendo, já haviam partidos. Já haviam grupos de pessoas que acreditavam de um jeito e grupos de pessoas que acreditavam de outro jeito. Haviam grupos de pessoas que estavam mais abertas para aquilo que o Senhor estava querendo fazer e grupos de pessoas que estavam mais fechadas para o que o Senhor estava querendo fazer, acreditando num contexto já que não comportava mais a graça do Senhor Jesus. Veja, nós estamos vivendo um momento na história onde as pessoas estão sendo criativas das maiores maneiras para o pecado. Nós estamos vivendo um momento na história onde as pessoas estão gastando seu tempo para se dedicarem ao mal de maneira inovadora. Mas isso não deve impedir com que o amor do Senhor cresça no nosso coração, para que nós possamos alcançar todas essas pessoas. Nós precisamos sair deste partido dos circuncisos, ou melhor dizendo, nos despirmos dos nossos preconceitos, para que o Evangelho de Jesus, através da nossa boca, possa ser propagado para todo tipo de pessoas. Nós precisamos entender que a transformação de uma vida só ocorre mediante o poder de Deus e a proclamação da palavra. E aprove o Senhor dar para nós a parte da proclamação da palavra. Então, quando nós falamos do amor de Deus, quando nós proclamamos o amor de Deus, quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo tem ambiente para operar. Quando nós não proclamamos, quando nós não falamos, quando nós retemos a palavra, o Espírito Santo não tem subterfúgio para operar. Então, a nós cabe o pregar, e o pregar deliberadamente. O pregar para todos aqueles que cruzarem a nossa frente. O pregar em tempo e fora do tempo. O pregar com um sorriso, o pregar com exortação. O pregar com o testemunho, o pregar com as palavras. O pregar do Evangelho. Para que o Senhor nos surpreenda com as histórias mais incríveis, com o poder e com o agir de Deus. Então, antes de ir para o segundo ponto dessa palavra, nós precisamos cuidar com a bolha. Olha para a pessoa do seu lado aí e diga assim: cuidado com a bolha, meu irmão. Irmãos, nós somos muito bons em construirmos bolhas. Somos muito bons em fazermos panelinhas. Somos muito bons em termos patotas. Somos muito bons em termos grupos de WhatsApp daqueles queridinhos nossos. E glória a Deus por isso. Isso faz bem para a nossa saúde emocional e para o nosso convívio entre os irmãos. É óbvio que existem amigos mais chegados que irmãos. Amém? Mas a gente não pode se fechar nessas bolhas. Porque se a gente se fechar nessas bolhas, a gente vai fazer parte do partido dos circuncisos, de certa forma. De certa forma, a gente vai dizer: você viu aquele lá que foi lá na igreja? Graças a Deus eu tenho esses meus amigos aqui. Precisamos cuidar, às vezes até no ambiente do nosso em casa, não é verdade? A gente gosta tanto de estar no meio dos irmãos,
gente gosta tanto de manter a conversa em dia, o papo em dia. Às vezes chega um visitante, mas o grupo nem percebe. O visitante fica lá isolado. Às vezes é em casa, às vezes é num aniversário, às vezes é até mesmo na casa de um irmão. Nós somos chamados para as nações. Você sabe o que significa ser chamado para as nações? É ser acultural. Ser chamado para as nações, muito mais do que naquela época, alguns anos atrás, né, que os profetas vinham e pregavam e profetizavam a rodo, aquelas profetadas, né? Você foi chamado para as nações. E todo mundo, né, recebia aquelas profecias, né? Algumas se cumpriram porque eram da parte do Senhor, outras jamais se cumprirão porque eram profetadas, né? E era um jargão do profeta. Você foi chamado para as nações, não é verdade? Quantas pessoas já ouviram isso? E não era nem da parte do Senhor, era no calor da emoção. Claro que o Senhor usa profetas, é óbvio. Não estamos aqui para desconstruir isso, mas estamos aqui também para lembrar dessas questões. Mas quando a palavra nos diz, quando a cultura do reino quer estabelecer a nós, como aqueles que somos chamados para as nações, né? A partir de Judéia, Samaria, até os confins da terra, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, o Senhor nos convoca para vivermos de uma maneira acultural. Viver de uma maneira acultural significa não deixarmos nos impregnar com a cultura local a ponto de nos ostracionar e não vivermos aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. O brasileiro, ele tem essa característica muito boa de ser um país que se dá bem com muitas culturas. Você vai, irmãos, sem brincadeira, acabei de pregar na igreja lá norte-americana nossa, em Charlotte, numa igreja de americanos, totalmente americanizada. Fomos para o hall da saída da igreja, sem brincadeira, começou a brotar da terra brasileiro. Sem brincadeira nenhuma, começou a aparecer, olha, veio aqui esse aqui, essa família veio aqui, e começaram a se unir ali, já estava quase saindo churrasco no meio da igreja. E glória a Deus por isso. Nós possamos lembrar que a nossa cultura está ao nosso favor, mas que nós possamos nos lembrar que a cultura do reino de Deus é maior do que a nossa cultura de brasileiros. Porque às vezes a gente fica tão preso naquilo que nós somos, com quem nós nos relacionamos, que nós não conseguimos perceber o agir de Deus através de nós. Então que nós possamos olhar para essa maneira de reino de Deus e não nos fecharmos a um partido ou a uma ideia, a um conceito de que nós estamos bem, são e salvos e tá bom. Sabe, eu acho que a maior crise de um grupo pequeno, de um em casa, por exemplo, é achar que está confortável e gostoso o suficiente para não convidar mais pessoas novas. O maior problema de uma igreja é quando aqueles que estão dentro da igreja e começam a receber visitantes e pessoas de fora, começarem a denegrirem e maldizerem a pessoa, dizendo que aquela pessoa, aquele outro tem um mau testemunho. É claro que tem um mau testemunho, porque está vindo para Cristo. É claro que está devendo, porque está vindo para Cristo. Mas qual é o meu e o teu papel? Apontar, acusar, ou acolher, abraçar e ajudar e ensinar? Tem alguém aqui? Eu e você somos chamados para a cultura do reino. Eu e você somos chamados para acolhermos as pessoas desacreditadas da sociedade. Eu e você somos chamados para acreditarmos naqueles que ninguém mais está acreditando. Porque o Evangelho é poderoso para transformar. O Evangelho é poderoso para trazer a pessoa para uma nova realidade. Não foi assim que aconteceu conosco? Não é verdade? Aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós estávamos andando errantes, perdidos por aí, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos olhou com graça, com brandura, o Senhor nos olhou com delicadeza, o Senhor nos deu tempo para pensarmos na nossa vida, o Senhor foi nos ensinando graciosamente, e esse é o meu e o teu papel, sermos graciosos a essas pessoas, em nome de Jesus, amém? Somos chamados para as nações, povo de fácil adaptação, né? Sabe o que é quebrar um gelo cultural?
né? Sabe o que é quebrar um gelo? Às vezes num ambiente mais comedido, ir lá, puxar uma conversa, como é gostoso. Como é gostoso nós começarmos a falar com pessoas e de repente o Evangelho já está na nossa boca, Jesus já saiu, você já falou da igreja, você já falou do reino de Deus, você já contou a tua história, já ouviu a história daquela pessoa, e daqui a pouco você está ali envolvido com aquela pessoa, daqui a pouco você está convidando ela para a tua casa, amém? E ela está ali entendendo algo novo, não está entendendo direito, mas como é que essa pessoa já me chamou para ir lá, para conversar, se abriu comigo, contou a história da vida dela, contou a situação que está tendo ali, e lá, e de repente Jesus é apresentado, Jesus é glorificado, o nome de Jesus é inserido naquele coração, e aquela pessoa nasce de novo. Como é bom nós fazermos parte desse grupo de pessoas, como é bom, como é bom. Não só isso, nós temos o privilégio de observarmos o agir de Deus quando nós nos predispomos a sermos instrumentos nas suas mãos. Olha o que Pedro viveu nessa história. Lá no versículo 4, diz assim: Pedro então começou a explicar-lhe exatamente como tudo havia acontecido. Olha só, ele estava na cidade de Jope orando. De repente, antes do almoço, no capítulo 10, vai explicar com um pouco mais de detalhe, mas aqui ele resume para contar para esses que eram do grupo, do grupo ou do partido da circuncisão. Ele estava esperando o almoço e ele decidiu orar antes do almoço. Cuidado! Decidiu orar antes do almoço. E de repente, orando, caiu em êxtase. Teve uma visão. Viu algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Animais dos quais os judeus jamais poderiam comer porque era considerado impuro. Mas Jesus já havia purificado todas as coisas, amém? Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro, zeloso com os preceitos do Senhor, com a lei mosaica, ele responde: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós olhamos para a vida de uma pessoa e decidimos não falar de Jesus para ela porque dizemos: essa pessoa jamais vai aceitar a Jesus. E Deus está falando para nós hoje: não chame de impuro aquilo que Deus quer purificar. Não chame de impuro aquilo que Deus quer operar milagre. Não chame de impuro aquele que não é, que é o improvável, que quando você olha com os teus olhos carnais, você desacredita do operar de Deus. Não chame de impuro aquilo que Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória. Não chame de impuro. Isso aconteceu, versículo 10, 3 vezes, e então homens que me haviam sido enviados de Cesareia, o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Olha aqui Pedro sendo desafiado em discernir no Espírito aquilo que Deus queria que ele fizesse. Esses 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo, olha como as coisas vão acontecendo, como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Pedro encontrou um homem e uma família que estavam já predispostos, antecipadamente, trabalhados pelo agir de Deus, para estarem aptos a receberem a semente do Evangelho e entregarem as suas vidas para Jesus. O inesperado, o inexplicável, o maravilhoso de Deus. Vocês entendem? É aquilo que ninguém estava esperando, não estava na agenda de ninguém, mas o Senhor, por trás dos bastidores, estava trabalhando. O Senhor, por trás dos bastidores, estava operando, e Ele só precisava de alguém que ouvisse a sua voz e graciosamente o obedecesse. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu anseio por experiências assim com o Senhor. Eu zelo por experiências assim com o Senhor. Eu almejo experiências assim com o Senhor.
para que o Senhor me use naquilo que ninguém está vendo, ninguém está observando, ninguém está prestando atenção, mas pelo agir do Espírito Santo, o Senhor arquitetando de maneira silenciosa, vai trabalhando até que de repente, uou, uma família toda vem para Cristo. Que bênção! Não é uma bênção isso? Pedro experimentou isso de maneira extraordinária. As coisas começaram a se encaixar. O Senhor começou a manifestar aquilo que Ele já estava fazendo. Deus está operando. Quantos creem que Deus está operando? Deus tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem olhos e vê, tem mãos e toca, amém? Deus está operando. Agora, quantos de nós estamos sensíveis para ouvir o operar do Senhor e sermos participantes desse operar de Deus? Olha só, o Senhor está nos chamando nessa manhã, nos lembrando nessa manhã, que enquanto alguns estão questionando, duvidando, dizendo será, um homem que é capaz de ouvir a Deus e obedecê-lo, vai participar de algo extraordinário que Deus quer fazer. Aqui é muito lindo quando nós conhecemos a palavra de Deus e vamos aprendendo mais e mais a palavra de Deus, como nós percebemos como o agir de Deus funciona, né? Como o Senhor opera. Aqui nós encontramos nessa história, primeiramente, um homem que tem uma visão, uma experiência de êxtase, uma experiência no Espírito. Depois, nós temos um testemunho do próprio Espírito e da ação do Espírito, que gera nesse homem uma vida que o conduz a fazer coisas, e aí a evidência de que era o Senhor que estava operando. Daí então nós encontramos, olha só no versículo 15, essa evidência. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. E então me lembrei, Pedro dizendo, do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui para estes que eram do partido da circuncisão? Ele estava proclamando a própria palavra. Ele estava dizendo que a experiência que ele havia vivido tinha a confirmação da palavra de Deus. Porque nós precisamos viver a visão de Deus, viver o testemunho que traz evidência, mas precisamos da confirmação da palavra. E por quarto, quando nós lemos lá no versículo 18, onde vai dizer, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, nós encontramos aqui a aprovação do corpo, a aprovação da igreja. Amém? Então o Senhor vai nos ensinando como Ele opera, a maneira em que Ele trabalha, a maneira em que nós podemos olhar para as nossas experiências e dizer assim, uau, Deus está de fato fazendo algo. Deus está de fato operando. Deus está de fato trabalhando e usando aqueles que estão decidindo ouvi-lo e obedecê-lo. E o mais lindo disso, irmãos queridos, por fim, terceiro ponto nessa mensagem. Primeiro, a graça que vai além de nós, primeiro ponto, ela constrange o tradicionalismo. Ela constrange aquilo que nós vivemos de maneira formatada. Em segundo lugar, ela manifesta o agir de Deus. Nós vemos os sinais, nós temos visões, nós vemos os testemunhos, nós vemos a confirmação pela palavra, a aprovação da igreja. E por fim, ela promove a unidade. Que coisa maravilhosa. Versículo 17 de Atos 11 diz assim, se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, olha o que Pedro vai dizer, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Sabe o que Pedro está declarando quando ele diz isso? Que até ele estava duvidando do que Deus estava querendo fazer. Até Pedro estava olhando para aquele cenário que ele estava vivendo, aquelas experiências que ele estava vivendo, e ele estava todo arrepiado ali dizendo, será, Senhor? Será que é o Senhor que está operando? Será que é o Senhor que está fazendo? Mas no momento ele se rende e ele diz, quem sou eu para pensar em opor-me a Deus? Que coisa maravilhosa. E aí, aqueles que eram do partido da circuncisão, os mais tradicionalistas, eles disseram, ouvindo isso, não apresentaram mais objeção e louvaram a Deus dizendo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. E isso gerou o quê? Louvor a Deus, celebração,
unidade, comunhão, a alegria de saber que essa igreja, essa parte da igreja, estava vivendo na condução do Espírito Santo. O que é que nós poderemos almejar mais do que sabermos que estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo como uma igreja? Então, meus irmãos, que em nome de Jesus, nós não sejamos um ponto da graça, mas que nós sejamos uma vírgula da graça. A mesma graça que nos alcançou, o mesmo amor que nos tocou, o mesmo amor que nos transformou, o mesmo amor que nos tirou de onde nós estávamos e nos trouxe para esse novo lugar, possamos ser aqueles então que, estendendo as mãos, dedicando a nossa vida, possamos estender para tantos e tantos e tantos outros o nome de Jesus, que é poderoso. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a se levantar, para nós orarmos, pedir ao pessoal do louvor que venha aqui. Sabe, deixa eu te convidar para pensar comigo a respeito disso, nessa manhã. O que será que Deus está planejando? O que será que Deus está querendo fazer? Qual será o novo testemunho que Deus está prestes a manifestar a sua glória, o seu poder, através de nós? Qual será a próxima pessoa que se achegará a nós e nós poderemos experimentar corações sendo salvos e se convertendo em Cristo Jesus e vivendo uma novidade de vida? Eu não sei, mas quando eu penso nisso, a única coisa que me vem à mente é: Senhor, me usa, eu quero fazer parte de um desses. Eu quero fazer parte dessas histórias. Eu quero fazer parte daqueles que tocaram, que alcançaram, que trouxeram para perto. Eu quero fazer parte daqueles que semearam a boa semente. Eu quero fazer parte daqueles que cultivaram o solo. Eu quero fazer parte daqueles que decidiram ser usados pelo agir de Deus, mesmo que tendo que romper com barreiras, sofismas, preconceitos, culturas. Eu quero ser aquele que vive a cultura do céu. Eu quero ser aquele que não se prende às coisas desse mundo, aos conceitos desse mundo, às ideias desse mundo. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Senhor, para que aquilo que Ele tem por fazer, está por fazer, Ele possa olhar para mim e dizer: eu posso contar com o Jean. Eu posso contar com o Jean. Ele quer contar com você, meu irmão. Ele quer contar com você, minha irmã. Ele acredita que você faz parte dessa história gloriosa. Ele está esperando você ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Ele está esperando você se despir dos preconceitos, da cultura, da tua história, para ser inserido a lugares gloriosos de ser usado nas mãos de Deus. Quantos aqui nessa manhã querem isso? Quantos aqui nessa manhã estão dispostos a despirem-se de si mesmo para viverem na intensidade dos planos de Deus, daquilo que Deus está por fazer? Então feche os seus olhos e vamos orar nessa manhã em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nos rendemos diante de Ti. Nos rendemos diante do Teu poder, nos rendemos diante do Teu sobrenatural, nos rendemos diante do agir do Teu Espírito, nos rendemos diante de Ti, apesar de nós mesmos, e nos colocamos, Deus, nos Teus pés, para dizermos uma única coisa nesta manhã: usa-nos, usa-nos, usa-nos nessa manhã, usa-nos a partir desta manhã, usa-nos através da nossa vida e todos os nossos dias. Usa-nos, Deus, usa-nos para alcançarmos o perdido, usa-nos para alcançarmos os quebrantados de coração, usa-nos, Senhor Deus, para trazermos, Senhor, vida aos humildes. Senhor, usa-nos, Senhor, para libertarmos os cativos, os contritos. Usa-nos, Deus, usa-nos graciosamente, apesar de nós mesmos.
Usa-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos para ouvirmos o que o Senhor quer fazer através de nós. Que nós sejamos encontrados como aqueles que vão adiante, que nós sejamos encontrados como aqueles que no meio de uma oração o Senhor fala e nós ouvimos. Que nós sejamos encontrados como aqueles que estão vivendo uma vida ordinária, mas de repente algo acontece e o Senhor toma o controle, e não é mais a nossa agenda, mas é a tua agenda, e o Senhor opera sinais, prodígios, maravilhas, e nós viveremos tudo isso no nome precioso de Jesus. Nós queremos, Senhor, nós queremos isso para nós, Deus. Ah, Senhor, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, abre, Senhor Deus, a nossa compreensão, aviva-nos nessa manhã, dá-nos, Senhor, olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Senhor está prestes a fazer, e usa-nos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Antes de nos despedirmos, ainda de pé, talvez você esteja aqui nessa manhã como visitante, ou talvez como alguém que chegou, viu a igreja pelas mídias sociais, ou foi convidado por alguém, ou já tem vindo aqui há alguns domingos. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e dizendo: eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte dessa história. Mas antes disso eu quero me consertar com o meu Deus. Eu quero colocar o meu coração em ordem. Eu quero alinhar a minha vida diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me toque, eu preciso que o Senhor me lave. Eu preciso que o Senhor me purifique dos meus pecados. Eu preciso me aproximar de novo. Talvez você já até tenha vivido igreja no passado, vivido a vida cristã, mas você está distante. Você precisa aproximar-se nessa manhã. E eu não quero me despedir nessa manhã antes de dar a você essa oportunidade. Se você quer fazer uma oração de reconexão com o teu Criador, aceitando-o como o Senhor e Salvador da tua vida, colocando a tua vida num prumo de Deus, colocando a tua vida através do agir do Espírito Santo e da pregação da palavra. Se você nessa manhã não quer sair daqui do mesmo jeito que você entrou, porque o jeito que você entrou não estava bom, estava distante de Deus, essa é a oportunidade para você nessa manhã. Se você quer aceitá-lo como teu Senhor e Salvador e se reconciliar com o teu Deus, vem aqui para frente, que eu quero orar por você nessa manhã. Vem aqui para frente. Tem alguém aqui? Vem aqui para frente. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer fazer uma oração de reconciliação com Deus? Que está com o coração batendo rápido, acelerado, dizendo: Senhor, eu estou com medo. Deixa eu dizer algo para você: se é medo, corre para cá, porque Jesus te ama. Corre para cá porque Jesus te ama. Aleluia, 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 aleluia. Hoje é dia de salvação, igreja. Hoje é dia de se alinhar com Deus. Eu quero pedir para que vocês virem aqui para mim, por gentileza, para ficar todo mundo num lado só. Olha, eu vou ser direto e reto com vocês aqui, para ganhar tempo, poupar tempo na vida de fé de vocês. Jesus não promete casa própria, Jesus não promete o carro do ano, Jesus não promete o melhor emprego, Jesus não promete, às vezes, até a reconciliação com pessoas, porque vai depender da outra pessoa. Mas o que Jesus promete, e Ele está aqui para cumprir nessa manhã no teu coração, é a eternidade, é a vida com Deus daqui para todo sempre. E para isso, Ele está de braços abertos, ainda te esperando, porque nós estamos no ano aceitável do Senhor. Então, com toda a fé que você encontrar no teu coração aí, meu amigo, minha amiga, vamos repetir essa oração nessa manhã em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus,
nessa manhã, eu entrego o meu coração a Ti. Perdoa os meus pecados, perdoa o meu distanciamento, mas nessa manhã, eu quero recebê-lo de todo o meu coração, com toda a minha intensidade. Me ajuda, Jesus, a estar mais perto de Ti. Me ajuda, Jesus, a viver segundo a Tua vontade. E diga assim também: Espírito Santo de Deus, Deus Espírito Santo, seja bem-vindo no meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã, nós queremos como igreja orar por você nessa manhã. Vamos orar por esses irmãos queridos, estenda sua mão para cá. Pai amado, Pai querido, nós conhecemos o Senhor e sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos através do Teu poder que opera em nós. Então que nessa manhã, o agir do Teu Espírito seja intenso em cada coração, seja intenso em cada vida, seja intenso em cada realidade, em cada contexto, Deus. Toca-os, alcança-os, livra-os deles mesmos, Senhor, para que eles possam viver segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e que eles possam experimentar, Deus, em nome de Jesus, experimentar o agir do Teu Espírito sobre a vida deles, para que eles jamais sejam os mesmos, através do agir e do poder do Teu Espírito. Nós Te adoramos nessa manhã e celebramos junto por tudo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, amém e amém. Venham abraçar esse povo, aleluia! Vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens Jesus, Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. O pardal encontrou casa e a andorinha achou ninho para si. E eu, Senhor, os Teus altares. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, Ele é bom, Ele é santo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia, aleluia. A você, me ouça por favor, a você que veio aqui na frente e entregou a sua vida a Jesus, a você que veio pedir essa oração e repetir essa oração comigo. Nós queremos de todo o nosso coração nos envolvermos com a tua jornada de fé. Nós queremos de todo o nosso coração. É para isso que nós estamos aqui, acredite. Então, nós precisamos que você deixe no balcão de informação as tuas informações, para que ao longo da semana, nós pastores possamos entrar em contato contigo e te ajudar nessa nova jornada de fé. Jamais queremos, assim como o Senhor, que nenhum se perca, muito pelo contrário, queremos servi-lo de todo o nosso coração. Então, por gentileza, coloque as suas informações lá, deixe ali no balcão, saindo por essa porta de vidro, já à esquerda, antes de sair da igreja, tem um balcão ali, coloque as suas informações por favor, nós entraremos em contato contigo, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar então, abra suas mãos. Obrigado, Deus, pelo privilégio que é de te conhecer.
privilégio que é, Senhor, de estarmos em volta da Tua palavra e do agir do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque podemos estender essa Tua graça. Usa-nos poderosamente, de maneira sobrenatural, que nessa semana sejamos enviados para cumprir os Teus planos e os Teus propósitos, sem que nós criemos barreiras entre eles, mas que sejamos rapidamente ágeis em ouvir e obedecer, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana poderosa no Senhor.